Seu coração acelera de maneira brusca. Suas pupilas se dilatam. Você então sente um aperto no peito, seus músculos se tensionam e antes que você perceba, você está preparado para lutar ou para fugir. Essa é a reação comum do nosso corpo àquilo que chamamos de medo. Medo é uma sensação vital para a nossa sobrevivência. Hoje vamos falar de um personagem que carrega todo o simbolismo e o peso dessa sensação. A gente vai falar do Batman. E para entendê-lo melhor, vamos analisar um pouco da história da neurociência. E eu sou Alberto Delísolo e já deixo o recado. Se você gosta de aprender com análise de filmes, séries, quadrinhos e outros elementos da cultura pop, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E caso você queira nos ajudar a continuar fazendo vídeos com qualidade e informação, agora você pode nos apoiar através da nossa campanha do Apoia-se. E o seu suporte é muito recompensado, porque além de poder participar da nossa comunidade, grupo do Telegram, receber conteúdo exclusivo, você vai inclusive poder participar de um grupo de estudos diretamente comigo lá pelo Zoom. Então já clica aqui no link que está na descrição do vídeo e a gente se vê lá no grupo da comunidade. O Batman é, sem dúvida alguma, um personagem extremamente cativante, com diversas versões e releituras. E enquanto seu próximo filme não sai, vamos analisar alguns dos elementos que o distinguem de maneira tão relevante no imaginário popular. O Batman teve a sua origem na revista intitulada Detective Comics, de 1939, tendo, portanto, começado com um ar muito de herói detetive. Apesar de essa faceta ter se perdido nas últimas décadas, ela parece que está sendo resgatada por essa nova versão, que é estrelada por Robert Pattinson. O morcegão fez tanto sucesso que logo ganharia sua própria revista em 1940. E sua aparição também elevou a importância da Detective Comics, que basicamente deu origem ao nome DC. A falta de poderes de Batman o faz depender da sua astúcia e habilidade de luta. Assim, seus antagonistas também seguem os mesmos preceitos. A falta de poderes, ao invés de deixar os personagens superficiais, faz exatamente o contrário. Tanto o heroísmo quanto a vilania de Batman dependem muito mais de nuances psicológicas profundas. Por isso, em todo o seu histórico, Batman nos apresenta diversos embates muito mais intelectuais e intrigantes do que a média dos outros heróis. E eu pessoalmente espero que a DC siga um tom mais pesado nos seus filmes, porque foi justamente o tom mais dark dos seus quadrinhos que a fez sobreviver por muitos períodos e aproveitar um mercado que a Marvel nem sempre conseguia alcançar. Sem poupar ninguém, Joker foi um filme muito aclamado pela crítica e pelos fãs, justamente porque trouxe uma enorme carga psicológica. Seguir a mesma fórmula da Marvel até pode trazer bilheteria, mas não vai realmente trazer a profundidade que os fãs esperam. E quando falamos sobre as características psicológicas do Batman, não dá para deixar de fora alguns itens constantes: a escuridão, o medo e a morte dos seus pais. Com esses itens constantes, ficamos com a pergunta: será que a psicologia e a neurociência conseguem explicar o Batman? E para respondermos, vamos falar sobre uma rivalidade titânica que deu início à neurociência moderna, que foi a disputa entre Camilo Golgi e Santiago Ramón y Cajal. Os dois não podiam ser mais diferentes. Golgi nasceu em 1843 na Itália, e ele já era famoso quando seu rival Cajal, nascido em 1852, chegou na cena. A disputa entre os dois girava em torno do funcionamento do cérebro. Enquanto Golgi defendia a chamada teoria reticular, Cajal defendia a teoria neural. É interessante notarmos ainda que o auge dessa rivalidade foi vivida no meio daquilo que hoje chamamos de Segunda Revolução Industrial, quando os dois dividiram inclusive o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, de 1906. Como outros países evoluíram absurdamente nas tecnologias têxteis, a indústria alemã passou a focar na tintura para roupas. Foi assim, por exemplo, que a Bayer nasceu. Quando os cientistas perceberam que as tinturas, quando aplicadas a tecidos animais, podiam destacar diferentes células por terem diferentes reações químicas, médicos e outras pessoas do ramo científico começaram a adquirir mais e mais tintura para identificar e mais tarde atacar as mais diferentes doenças. Assim, a Bayer passou de produtora de tintas à farmacêutica.
Essas técnicas de tintura serviram para entender o funcionamento do corpo como um todo, e foi também o que possibilitou a Golgi descobrir o que hoje chamamos de complexo de Golgi. Ele também acabou desenvolvendo uma técnica de tintura que foi capaz de reconhecer as células do cérebro, os neurônios. E seu rival, Santiago Ramón y Cajal, nem queria ser médico na infância. Na verdade, ele tirava notas horríveis e era bastante problemático. Mas ele guardava bastante aptidão para desenhar. Seu pai basicamente o forçou a estudar medicina. E nunca tendo abandonado a sua paixão por desenho, passou a usar a tintura de Golgi para estudar estruturas neurais e desenhá-las bem detalhadamente. E com seu poder de observação, ele teorizou que os neurônios não formavam uma rede interconectada e rígida, como a teoria reticular propunha. Ele dizia que os neurônios não chegavam a se tocar, mas comunicavam-se através de impulsos elétricos. E apesar de Golgi ter sido realmente um monstro, hoje a gente sabe que Cajal estava certo. E com os avanços causados pelas descobertas de Cajal e pelo surgimento da neurociência moderna, conseguimos finalmente entender como que nosso cérebro pode ser flexível. Se partirmos da teoria reticular, vamos entender o nosso cérebro de maneira muito mais rígida, já que não há caminhos diferentes a serem percorridos. Toda estrutura é fixa. A teoria neural nos possibilitou entender que neurônios podem se comunicar de diferentes formas, seguindo diferentes caminhos. Sem isso, jamais entenderíamos os mecanismos de fobias, traumas e ansiedade. E falando em trauma, voltamos ao jovem chamado Bruce Wayne, que não apenas presenciou o assassinato dos seus pais, como também é retratado como tendo medo ou fobia de morcegos. Cineastas como Joel Schumacher, Tim Burton e até mesmo Nolan aproveitaram essas características do personagem, que, apesar de terem diferentes abordagens, são sempre cíclicas. Em Batman Begins, ele é mostrado caindo num poço onde havia diversos morcegos, o que teria relacionado o animal ao sentimento de abandono, sufoco e solidão. Muitas vezes, o seu medo tem relação direta com a morte dos seus pais, com morcegos voando pelo beco onde acontece o assassinato. Como tais eventos acontecem na sua vida no estágio muito prematuro, Bruce Wayne carrega seu trauma de maneira indelével. Traumas como os de Bruce Wayne são intimamente relacionados com, é claro, o medo. A resposta de medo é iniciada numa região do cérebro chamada de amígdala, que fica bem no centro. Aliás, se você quiser saber de maneira superficial quais partes do cérebro são responsáveis pelo quê, lembre-se sempre que podemos vê-la mais ou menos como uma cebola. Quanto mais interna for a parte, mais antiga ela é. Assim, a amígdala, responsável pelo controle de emoções, está presente nos mais diferentes animais, enquanto a camada mais exterior, que chamamos de córtex, e que é onde se processa o pensamento, que chamamos de complexo, está presente apenas em mamíferos e alguns répteis. O ser humano é capaz de ter traumas porque a amígdala se comunica com outras regiões do cérebro, inclusive com aquelas responsáveis pelo processamento de imagem. Assim, quando um evento terrível acontece, é como se nossos neurônios gravassem caminhos dentro de nossos cérebros. E quanto mais repetimos o estímulo, mais esse caminho se fortalece. Com as descobertas de Cajal, podemos aprender não apenas como os traumas são criados, mas também como podemos fazer o caminho inverso. Antigamente, pensava-se que nosso cérebro era muito mais rígido e que a tal flexibilidade só estava presente até certa idade. Hoje sabemos que nosso cérebro tem aquilo que chamamos de neuroplasticidade, mesmo quando a gente é mais velho. No entanto, é claro, não no mesmo nível de quando éramos crianças. Ou seja, mesmo depois de adultos, podemos treinar novos caminhos nos nossos cérebros, mas também podemos enfraquecer outros. Nossa capacidade de memorização não está apenas na nossa estrutura cerebral, mas também em como podemos usar esses caminhos de forma mais eficiente. Aliás, se você tem curiosidade, você pode acessar meu curso de memorização no site supermemoria.com.br. Bom, já fiz o jabá, agora podemos falar sobre como que Bruce Wayne, ou Batman, transforma o seu medo em um símbolo. Nossas conexões cerebrais e a nossa neuroplasticidade são ferramentas importantes em nossa evolução. Se vimos um lobo atacando outro humano, a comunicação entre o córtex visual e a amígdala vai servir como ferramenta de prevenção. No entanto, quando conexões são feitas acidentalmente,
com associações que não representam um perigo de verdade, uma imagem, por exemplo, de um palhaço ou de um anão, ela pode dar descargas que só atrapalham o nosso desempenho em diversas tarefas. Batman é, afinal, um personagem que incorpora a escuridão, o medo, e os transforma em algo proveitoso. A ferramenta que ele usa, consciente ou inconscientemente, é um tipo de remapeamento, e isso não está distante daquilo que muitos fazem na vida real. Bruce Wayne aceita aquilo que o amedronta e passa a usar seus símbolos para pôr medo em outras pessoas. No fundo, esse não é um comportamento diferente de pessoas que, por exemplo, adotam estilos normalmente reconhecidos como radicais e amedrontadores. Pessoas que na infância veem a morte com ansiedade fora do comum podem, na busca inconsciente de conforto e conformidade, ostentar símbolos como caveiras e crucifixos. Essa estratégia, que podemos categorizar como mecanismo de defesa, guarda algumas similaridades com aquilo que chamamos de terapia de exposição, que consiste em fazer um paciente com fobia ou ansiedade ter um contato controlado, gradual e seguro com aquilo que lhe causa estresse emocional. Assim, um paciente que tem medo de cães pode primeiro ser exposto à foto de um cão, seguindo diversos passos, até que finalmente consiga ter um contato direto com o cachorro, fazer carinho nele sem ter crises. E mais uma vez, o que se faz em nível neurológico é ligar determinada imagem a reações neutras ou até mesmo positivas. Batman, portanto, é um personagem que remodela suas próprias experiências, de onde tira sua força e sua motivação. Ele conquista fãs por todo o mundo, não por ser perfeito, mas por fazer da sua própria sombra a sua maior arma. E sem percebermos, aprendemos também a fazer o mesmo. Aprendemos a tornar nossos traumas em combustível para uma vida mais forte. Porque, como dizia Santiago Ramón y Cajal, todo homem pode ser, se propuser, escultor do seu próprio cérebro. E aí? Você já sabia desses detalhes envolvendo o Batman e a história da neurociência? Diz o que achou nos comentários e, é claro, né? Se quiser sugerir qualquer coisa, deixe seu comentário e lembre-se, toda semana tem vídeo novo. Então aproveita, dá um like agora, porque esse like ajuda demais aqui no algoritmo. E até a próxima!